Bom, aqui tem que responder com o seguinte código, né? A 1V é a primeira lei é verdadeira, 1F a primeira lei é falsa, 2V a segunda lei, 2F a segunda lei. O que é a primeira lei? A primeira lei é conservação de energia, transformações abertas. E a segunda lei para máquinas térmicas. Numa transformação adiabática, a energia interna de um sistema não varia. Mentira. Numa transformação adiabática, tu tem variação de temperatura. Então, pois não ocorre troca de calor entre o sistema e a vizinhança. Então é número 1, é uma transformação aberta, é a primeira lei, ela é falsa. Para produzir trabalho continuamente uma máquina térmica, falou em máquina térmica, segunda lei. Operando em ciclos, deve necessariamente receber calor de uma fonte fria e ceder calor para uma fonte quente. 2, falsa. Tu recebe calor da fonte quente e cede para a fonte fria. Numa transformação isométrica ou isocórica, o trabalho realizado é nulo, verdade. Portanto, a variação da sua energia interna é igual à quantidade de calor trocado. O que acontece? Na isocórica, a variação de volume vale zero. Como a variação de volume vale zero, todo o calor é integralmente transformado em trabalho. Então, numa transformação isométrica, o trabalho realizado é nulo, portanto, a variação de sua energia interna é igual à quantidade de calor trocada. Então, é número 1 verdadeiro. Nenhuma máquina térmica operando em ciclos entre duas temperaturas pode apresentar um rendimento maior que a de Carnot. Sim, Carnot é o maior rendimento possível. Então isso aqui é 2, segundo a lei da termodinâmica, e também verdadeiro. Então, 1 falso, 2 falso, 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, América. Questão 22 da Fuverte. Tu tenta resgatar um barco a 90 metros de profundidade. O porão do barco tem um tamanho para que um balão seja inflado, expulse parte da água e permita que o barco seja içado até uma profundidade de 10 metros. O balão dispõe de uma válvula que libera o ar à medida que o barco sobe para manter seu volume inalterado. O início da operação a 90 de profundidade, tu tem 20.000 mols no balão. Ao alcançar a profundidade de 10, a porcentagem de ar injetado que ainda permanece no balão. Essas questões da FUVEST são interessantes por quê? Porque a galera tenta fazer isso aqui usando a equação de gás. Cara, num gás ideal, o número de moléculas é sempre o mesmo. Uma amostra de gás sofre uma expansão, uma compressão, sei lá eu, qualquer coisa. Não existe variação de mol. Aqui o que acontece, né? Conforme o balão vai subindo, a válvula libera ar. Se a válvula libera ar, isso aqui não é uma transformação gasosa. O que acontece? Tu tem que fazer por regra de 3. A 90 metros de profundidade, tu tem 20.000 mols. O que a gente sabe? 90 metros de profundidade, o que tu tem? 90 metros de profundidade, a pressão é 10 atm, né? 9 mais 1. A 10 metros de profundidade, a pressão é 2 atm. 2, né? Um de dentro e um de fora. Aqui tu tem 9 de dentro e um de fora. Então, quando a pressão vale 10.000 atmosferas, tu tinha 20.000 mols. Quando a pressão vai valer 2 atm, quantos mols tem que ter dentro? Então, X é igual a... Tu vai ter 20.000 vezes 2, 40.000. 40.000 dividido por 10, 4.000. Então, sobram 4.000 mols dos 20.000 que tinha dentro. Só que, ó, ao alcançar a profundidade de 10, a porcentagem do ar injetado que ainda permanece no balão. Então, a porcentagem que ainda permanece. Ficou 4.000. Então, 20.000, 100%. Ficou 4.000, X. X é igual a 4.000 mais 2 zeros, dividido por 20.000. 4 zeros, 4 zeros. 40 dividido por 2, 20. Sobra 20%. 23 da UFPEL. Baseado no gráfico e em seus conhecimentos, é correto afirmar que... Bom, o que acontece aqui? O gás vai do A para o B. Quando ele vai do A para o B, a gente tem aqui uma isotérmica passando por A, que está mais perto da origem. E aqui tem a isotérmica do B e do C, que está mais longe da origem. Então, sei lá, tipo assim, te lembra? Se essa isotérmica for 100 Kelvin, essa isotérmica vai ser 200 Kelvin.
Então, a temperatura C igual à temperatura B? Sim. Que são maiores que a temperatura A. Uhum. Com certeza. Limpando. Questão 23 da fundação. Durante a transformação AB, a amostra de gás realiza trabalho sobre a vizinhança. Bom, o que acontece na transformação AB? O volume é o mesmo. O volume do A é V, o volume do B é V. O que é a transformação AB? Isocórica. Numa transformação isocórica, o trabalho é zero, nulo. Então, o número 1 está fora. Número 2, a temperatura da amostra em A é a mesma do que em C. Se eu fizer uma linha que passa por A, também passando por C, eu vou ter uma hipérbole. Mas se tu tem dúvida que a linha que passa por A é a mesma que passa por C, que é uma hipérbole, o que tu sabe? Já falei, ó, se tu tem dúvida se é isotérmica, confirma pelo cálculo. Se A e C é isotérmico, PAVA tem que ser igual a PCVC, né? Porque tu está indo do A para o C. Esse cálculo tem que se mostrar verdadeiro. Qual é a pressão do A? 3P. Qual é o volume do A? V. Qual é a pressão do C? P. Qual é o volume do C? 3V. 3PV igual a 3PV. É isotérmica. Na transformação BC, a amostra recebe calor das vizinhanças. O que é a transformação BC? O volume está aumentando e a pressão está ficando constante. O que é isso aqui? Isso aqui é uma expansão isobárica. Por isso que esse conteúdo não tem que ser decorado, tem que ser pensado. Tu tá te expandindo mantendo a pressão. O que é normal? Quando tu te expande, a pressão diminui. Para te expandir e manter a pressão, é porque tu deu calor. O gás foi esquentado. Então, na transformação BC, a amostra recebe calor. Sim, como não. Resposta letra E, 2 e 3.